seguinte. Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank. Estamos aqui a discutir o Orçamento de Estado e, mais particularmente, o enquadramento em que esse orçamento é feito. Ora, deixa-me só pegar aqui. Não se esqueça que a segunda parte é a parte preferencial para os comentários, para as perguntas, para o que você quiser dizer. Aproveito para dizer à Celeste Gama, que nos está a ver da Austrália, que ficamos muito honrados por saber que está tão longe e provavelmente quase a 12 horas de diferença horária e tem paciência de nos estar a aturar. Bom, mas eu vou voltar à questão de há bocadinho, porque o Jorge falava dos mercados e dizias tu, Jorge, que os mercados são um grande escrutinador. Explica-me lá onde é que está o escrutínio se os juros estão abaixo de 2%. Mas os juros estão abaixo de 2% porque nós estamos numa zona monetária que é o euro, que propositadamente está a fazer baixar as taxas de juros. Mas já estava a fazer há um ano, e há um ano estava em 4,3%. Pronto, mas vão fazer ainda mais e, portanto, a partir do momento em que a economia portuguesa tem um crescimento significativo, porque o teve, resultante de um conjunto de movimentos na Europa e também de um conjunto de reformas que foram feitas, é importante nós lembrarmos que os salários congelaram durante um tempo significativo do período da Troika. Portanto, a nossa competitividade comparativa melhorou relativamente aos outros países. Sim. Portanto, isso tem efeitos, obviamente, na capacidade de tudo isso está muito disputar. Certo. Mas os investidores são pessoas que têm como missão olhar para o futuro, não é para o passado. E por isso é que me espanta que os investidores estejam a acompanhar esta baixa de juros, sabendo que nós estamos a cometer erros. Tu já referiste alguns, a Comissão já referiu, a UTAU já referiu, o CFP já tornou isso claro. Como é que nós estamos a cometer erros para o futuro e os mercados não estão a perceber isso? Camilo, mas o raciocínio que estás a fazer é um raciocínio vicioso, porque se não é um escrutínio técnico, se não é um escrutínio político, se não é um escrutínio de mercado que nos leva a tomar as decisões certas, então o que é que nos pode levar a tomar as decisões certas? Bom, e as decisões certas só devem ser pensadas de outra forma, que é assim: Portugal, a longo prazo, consegue manter uma política de déficits e fazer reduzir a sua dívida pública. Com esta política atual, nós todos podemos dizer que não. Mas, em todo o caso, todas as pessoas vão vivendo o tempo. Vão vivendo no tempo, ou seja, vão arrastando o problema. Mas há um momento em que a ruptura... Os investidores? Não, estamos a falar todos, a sociedade como um todo. Mas os investidores também. Se eu meto o meu dinheiro num ativo que se chama dívida pública portuguesa, eu não olho para trás. Mas os investidores não perderam dinheiro em Portugal. A gente tem que se lembrar disso. É que há diferenças grandes. Os investidores na Grécia tiveram um default. Em Portugal não perderam. Quem perdeu em Portugal, seriamente, foram os portugueses que tiveram que suportar o custo da crise. Isso foi a grande perda. Os investidores em Portugal não têm uma experiência negativa de perda. Têm uma experiência negativa? Não. O que os investidores fizeram foi pararam a tempo. Disseram, não investimos mais. Porque se continuassem a inundar Portugal de dinheiro, acontecia-lhes como na Grécia. Portanto, há uma grande diferença entre a Grécia e Portugal. Por exemplo, neste caso, na Grécia os investidores perderam dinheiro. Mas portanto, não se perde dinheiro só com default, só se perde dinheiro quando tu tens o valor da obrigação a cair e tu vendes aquilo ao desbarato, que foi o que aconteceu. Está bem, estamos de acordo, mas isso é os movimentos normais de mercado. Outra coisa é um governo unilateralmente reconhecer que é incapaz de pagar a dívida. Outra coisa é nós, o investidor, vamos haver uma arbitragem de informação entre mercados. Um diz assim, bom, eu acho que Portugal não vai conseguir pagar a não sei quanto tempo. Eu acho que, bom, isso pode fazer isso tudo e cada um compra ou vende de acordo com as suas ideias. Outra coisa é ter perdido. E isso foi uma grande diferença nas crises. Portugal não perdeu. E eu acho que este governo e o professor Marcelo nisso tiveram relativamente bem. Que foi o seguinte, foi dizer assim, nós temos que resolver o problema da crise de dívida soberana. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar a ideia que há estabilidade. Há orçamentos que são aprovados de acordo com as regras europeias. E aí o Joaquim tem razão. Mas, afinal, mudou foi o nome da austeridade. E ela foi... É verdade, mas na prática fizeram isso. Agora, isto resolve o problema estrutural do país? Não resolve. Isso é um problema, não é? Quer dizer, mas não... Deixa-me analisar isto numa outra perspectiva,
que talvez clarifique esse mistério dos investidores. Os investidores, de facto, analisam o presente e o futuro, mas não podem esquecer o que é que aconteceu no passado. E o que verificaram no passado é que uma política de rigor, de recuperação de condições de competitividade, foi bloqueada por uma oposição efetiva, eficaz, que não, aliás, não apenas partidária, mas também institucional, porque o Tribunal Constitucional teve aí um papel relevante, e, portanto, esse período de rigor e de recuperação de condições de competitividade encontrou sérios obstáculos. E o que esses mesmos investidores verificam agora é que, com a mesma política, porque a política não mudou, com a mesma política, mas com outro tipo de apoios parlamentares, se está a conseguir manter uma linha de rigor, e a pergunta é, e competitividade está-se a conseguir? Ora, aí é que é um problema, porque o emprego está a crescer mais do que a economia. E se é verdade que o emprego não continuará a crescer ao ritmo que tem crescido, a verdade é que se cresce acima da economia, significa que é a produtividade que não está a crescer. Em segundo lugar, os investidores também sabem que Portugal é uma economia protegida pelo Banco Central Europeu. Porque sem o Banco Central Europeu nós não poderíamos estar a fazer nada do que estamos a fazer. Mas o último passo é o mais importante. Portugal está numa fase de evolução da Europa em que tudo pode correr mal se a Europa se fragmentar, se o Banco Central Europeu perder instrumentos de intervenção. Mas tudo pode correr muito bem se as experiências separatistas de Grã-Bretanha, se essas experiências fracassarem. Porque isso significará que as entidades europeias ganham poder, que protegem cada uma das economias ainda nacionais, e os investidores estão protegidos por isso. Quem perdeu verdadeiramente no tal período da austeridade em Portugal? Os acionistas dos bancos. Esses perderam como nunca esperaram vir a perder. E perderam irreversivelmente. Não há ninguém que os possa indemnizar dessas perdas. Sim. E perderam porquê? Banqueiros gananciosos. Essa é a interpretação mais fácil. Não, eles perderam porque seguiram as orientações do poder político da época, e a época é longínqua, vem seguramente desde a entrada do euro e, de facto, desde a criação do euro, antes mesmo de entrar em vigor, e, portanto, se quisermos, vem desde o Tratado de Maastricht, e o que esses poderes políticos sucessivos fizeram com os bancos foi levá-los à falência. E levá-los à falência com as políticas e os orçamentos que aprovaram. E então agora este orçamento atual levaria inevitavelmente à falência se não utilizasse um dispositivo que impede a análise dos números, que é o dispositivo das cativações. Porque eu não posso estar a olhar para um número orçamental sem estar a perguntar, mas qual é a cativação que está feita? Ou que está pensada para esta verba, para esta rubrica. Porque a rubrica tem lá 100, mas eu não sei se, na execução, o Ministério das Finanças não traduz o 100 em 25 ou em 40. Ou até pode traduzir em 120. Isto é, não só não faz cativação, como ainda por cima faz estímulo. A cativação, se nós pensarmos a cativação como um instrumento político, é um instrumento político fantástico. Porque na prática o que a cativação faz é dar uma almofada à política para gerir, diria, o sentimento das populações com base na evolução da própria economia. O que nós acabamos de fazer com a cativação foi indexar
a despesa pública à evolução da economia. Ora, isso é exatamente o que a Troika nos tinha proposto. O que a Troika nos propôs foi: vocês, para pagarem a dívida, têm que ir gastando de acordo com a evolução da economia. Este governo o que fez, que foi a maneira que encontrou para resolver o problema, porque tinha uma coligação política que o impedia de fazer de outra forma, foi dizer o seguinte: epá, o orçamento até pode ser este, mas como não se sabe bem como é que isto vai evoluir, nós começamos a fazer cativações. A cativação é uma almofada política fantástica. É como se fosse... reparem, e passamos, e é interessante ver como a sociedade tem falta de memória. Nós passamos numa altura em que se discutia que os cofres estavam cheios, certo? Para os cofres estarem vazios. Os cofres estavam cheios... De quê? De dívida? Não, na altura que se dizia... Ou estás a falar do anterior regime? Do anterior governo. Quando Mas dizia... era os chefes, estavam cheios de dívida. Não, mas quando eu digo do anterior governo, de Passos Coelho, quando falou que tínhamos dinheiro nos cofres, e porque é que... Mas temos dinheiro porque tínhamos emprestado, Jorge. Certo, mas onde eu quero chegar é o seguinte: a cativação, no ponto de vista político, é como se eu não fizesse a despesa dizendo que a ia fazer. Portanto, eu na prática estou realmente a cativar um montante de dinheiro significativo. Sim. Que não estou a pôr na economia. Poderia estar a pôr na economia, mas para pôr na economia era endividar-me outra vez. Porque agora há uma maneira... Quer dizer, agora nós não temos possibilidade nenhuma de voltar a pôr dinheiro na economia sem ser através de impostos. Porque na dívida não nos deixam. Então, mas porquê é que tu achas que a Comissão está tão preocupada connosco? Porque a Comissão está preocupada, vamos lá ver, a Comissão, a partir do momento em que se entrou no regime da Comissão ter que dar parecer sobre os orçamentos, vai sempre criando uma frente de pressão para estes países mais indisciplinados orçamentalmente para reverem as suas posições. Portanto, isso vai fazer parte da vida. Mas o problema estrutural é que nos devia interessar. Nós não, como sociedade, não podemos estar a discutir décimos orçamentais. Jorge, É irrelevante. Não são décimos orçamentais. O problema é que o problema estrutural tu só o apreendes quando vais ver números. Eu olho para os números do orçamento e sei imediatamente que nós temos um problema estrutural. Camilo, mas uma sociedade que começa... Esse é que é o ponto. Aliás, espera aí, deixa-me fazer até mais uma observação. O Sérgio Lopes Jorge, por exemplo, faz uma pergunta que para mim é crítica e que a gente todos aprendemos na universidade. Para quando orçamentos de base zero? Isto era uma das soluções para o problema que a gente tem. O Sérgio Lopes Jorge está em que país? Não há orçamento de base zero numa sociedade que tem uma total dependência do Estado. É que eu acho que há aqui uma coisa que nós não podemos inverter. Então o orçamento de base zero é uma utopia na nossa sociedade, porque a nossa sociedade está montada por depender do Estado. Então não temos solução para os problemas. Pois não temos. Por isso é que a sociedade está bloqueada, por isso é que nós não fazemos reformas, porque ninguém tem coragem. O que é orçamento de base zero nas pensões? O que é orçamento de base zero nos salários da função pública? Orçamento de base zero, isso é conversa que vai ser normal, é a seguinte, que já mais ou menos todos conhecemos. Base zero é nos consumos intermédios do Estado. Dinheiro para empresas privadas. Então, e o salário dos funcionários públicos não vai para as empresas privadas? Vai, quando os funcionários gastam dinheiro. Que eu saiba, gastam dinheiro em empresas privadas a comprarem... A pergunta dele faz sentido, não é? Pronto, mas é que tem um problema. É que os salários públicos, ao mesmo tempo que são funcionários públicos, são eleitores. Os pensionistas a mesma coisa. Portanto, nós não podemos criar nós não podemos propor instrumentos que eles próprios, pela sua natureza, são impraticáveis. Mas Jorge, mas era aí que eu queria chegar, então não tem problema, o problema estrutural não tem solução. Que é o que a Europa nos anda a dizer, por isso a chegada do Macron à França, por isso a chegada destes mecanismos todos da Europa para fazer perceber aos países do Sul, vocês, sem reformas estruturais, não chegam lá. Mas o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer o jogo orçamental, porque temos que fazer. Mas na prática não estamos a discutir isso. Ninguém quer discutir isso seriamente. Reparem, o governo anterior também falou na grande reforma do Estado.
também não conseguiu. Porque Agora, um desafio para os dois. Digam-me lá uma reforma estrutural feita nos últimos 8 anos. É muito simples. Os PPPs na saúde. É de tal forma a reforma estrutural que querem acabar com ela. Mas os indicadores, comparando a eficiência, são hospitais públicos. Têm que tratar todos os doentes que entrarem dentro do hospital, nas mesmas condições dos outros hospitais públicos. Porque é que são mais eficientes? Joaquim. E a resposta, mas atenção, é que a resposta não é surpreendente. A resposta é que os outros hospitais públicos normais têm a lógica do funcionário público, enquanto que as parcerias público-privadas têm a lógica que lhes vem de gestão do hospital. Mas eu posso dar exemplos de forma estrutural. Deixa-me só responder ao Joaquim, porque eu acho que a análise do Joaquim está incompleta. Joaquim, as PPPs na saúde não abrangem todos os serviços nacional de saúde. E, portanto, a vantagem... Não, são hospitais exatamente iguais aos outros. Não é isso. As PPPs na saúde são limitadas, Joaquim, é o que eu quero dizer. São limitadas a alguns hospitais. E, portanto, não tem impacto no conjunto do SNS. É um impacto limitado. Espera aí. E tanto é assim, Joaquim, que você continua a ter o Serviço Nacional de Saúde absolutamente deficitário. E tanto é assim, Joaquim, que neste momento está a assistir outra vez a esconder de déficit na área da saúde. Claro. Ou seja, eu sei que as PPPs na saúde, algumas funcionam bem, mas são um aspecto limitado do SNS. São um aspecto limitado porque quem administra o SNS não quer utilizar esses exemplos. Eu estou a dizer não é uma reforma estrutural. Mas vamos a reformas estruturais. A saída do Estado de um conjunto de empresas públicas. Perda de golden share. A repressão do consumo privado, em que é muito importante perceber. Estás-me a falar dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto e da TAP que foram revertidos. Mas não, estou a dizer nos últimos 8 anos. A tua pergunta não foi no último ano. Sim, nos últimos 8 anos. Nos últimos 8 anos. Mas onde é que há a saída do Estado das empresas? Não, a saída do Estado do setor que tinham golden shares portanto, deixaram de ter, são setores com alguma regulação, que o Estado continua a ser o teu papel regulador sem problema nenhum. Mas não há risco de contribuinte, que era importante perceber. É que essas empresas têm risco de contribuinte, a partir do momento em que o Estado está presente. Esse é um primeiro aspecto. A destruição, se nós quisermos, de um conjunto de setores que dependia da dívida, que era feita através dos bancos. Isto também é uma reforma estrutural. A alteração da balança externa, a partir do momento em que houve uma repressão sobre o consumo, essa foi a grande reforma estrutural. O país só pensa em exportar. O país já não pensa mais, nenhum de nós, em montar um negócio e vender-nos um ao outro. Tanto não é estrutural que este governo começou a aumentar salários e pensões, já começaste a ter um déficit, deterioração do déficit. Mas é esse o erro. É esse o erro. Mas não é estrutural. E se fosse estrutural, nós não voltávamos ao problema. Não, é esse o erro, que é o erro da árvore de Natal. Uma coligação é incongruente quando as suas peças não encaixam umas nas outras. Joaquim, eu percebo isso tudo. Eu estou a contestar. É quando vocês dizem que há reformas estruturais em Portugal. Não é isso que nós estamos a dizer. única, eu dou-te uma, porque esta existe, foi uma. Foi uma incompleta, que foi no setor do trabalho, na lei laboral. E que mesmo assim, para a semana, já vai começar a ser revertida. Não, mas tu estás a... Aí sim, aí há uma reforma estrutural. Camilo, uma coisa é o governo cumprir as regras orçamentais para que a percepção de risco de Portugal no mundo seja apropriada. Conseguiu. Pronto, não vale a pena estar a discutir, é um facto. Como conseguiram, podemos discutir. Mas conseguiram fazer isso. A questão não é essa para nós estruturalmente. A questão a longo prazo é pensar se com esta maneira de lidar com o orçamento, se nós estamos a reformar estruturalmente a sociedade. Pois, mas é isso que eu estou a dizer, não estamos. Mas não estamos. Pois. Mas no passado, com a entrada da Troika, porque a Troika ofereceu-nos, há aqui coisas que nós temos que nos relembrar. A Troika ofereceu-nos um modelo de sociedade que nos era alheio. E, portanto, eu percebo que a sociedade se tenha revoltado.
revoltou-se. Porquê? Porque não percebe aquele modelo. Aquele modelo é um modelo assente na poupança, na competitividade, nas empresas voltadas para o mundo, na eficiência, numa relação público ao privado em todos os setores muito mais equilibrada, porque quem quer destruir os setores privados, setores privados para alguns bens públicos, que é o caso, por exemplo, da saúde, são as próprias pessoas que acham que o Estado deve ser o grande organizador da sociedade. E, portanto, vamos lá ver, o tema do... Porquê é que nós, em todas as épocas da democracia, esbarramos sempre com a falência do Estado... Olha o tempo, sabes? Esbarramos com o tema do Estado social. Porque o Estado social em si, como é montado, cria um vício, que é uma ligação entre o cidadão e o Estado, em que ambos se vão enganando um ao outro até que chega o momento em que nasce a dívida. Mas sempre com uma regra, é que dentro das públicas virtudes escondem-se os vícios privados. Como se viu. Enquanto que na competição privada descobrem-se as virtudes públicas. Olha, já não sei quem é que disse ao Jorge aqui há umas semanas que não havia divergência aqui neste painel. Eu acho que hoje ficou claro que existe divergência. Eu não acho que haja reforma estrutural, coisa nenhuma, a não ser num setor laboral e mesmo assim volta atrás, número 1. Número 2, eu estou preocupado com os números, ao contrário destes dois senhores, porque acho que os números indiciam um problema estrutural. Ou seja, quando nós dizemos déficit estrutural, como diz a Mariana Mortágua, é uma coisa muito difícil, não é nada. Há sempre maneira de definir estas coisas. Déficit estrutural é déficit estrutural. E não é tão difícil assim determiná-lo. E o déficit estrutural, para mim, é aquilo que determina o curso a médio prazo de uma política orçamental. Portanto, para mim, os investidores estão totalmente errados. E eu acho que a gente vai sentir isso daqui por uns tempos. Mas pronto, se eu estiver enganado, serei o primeiro a vir aqui pedir desculpa. Muito obrigado pela sua paciência. Eu voltarei amanhã, às 8 da manhã, com um comentário matinal. E antes de me ir embora, só lhe queria pedir para pôr um gostozinho na primeira e na segunda parte e fazer partilha nas redes sociais, até porque o Facebook alterou a sua política e está a ver se a gente paga estes postos e a gente não paga postos. Até amanhã.